Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma aula, né? A gente vai estar discutindo aí alguns assuntos relativos, né, ao que a gente chama de função do primeiro grau, né? Uma função particular aí, uma função bem legal, uma função que a gente vê um monte de aplicações aí, né? Então, o que seria uma função chamada função do primeiro grau, né? A função do primeiro grau é uma função que tem por característica uma cara bem assim, né? Bem fácil de ver, que seria o seguinte: seria as funções que são escritas no formato f de x igual a x mais b. Então, funções com essa característica, ax mais b, onde, né, a gente tem esse a e b sendo números reais e ainda esse a diferente de zero, são chamadas aí de funções do primeiro grau. Então, essa função aqui é uma função característica aí, né, que é chamada função do primeiro grau. Ela recebe esse nome pelo fato de que, né, a sua expressão ax mais b representa um polinômio de grau 1. Então, por isso que ela é chamada equação função do primeiro grau, tá bom? Então, essa é a ideia que a gente tem. Essa função tem algumas particularidades interessantes, né? A principal dela é o gráfico, que o gráfico sempre vai ser uma reta. Aí a gente vai comentar numa outra aula. Mas a ideia, a essência, para você bater o olhinho, perceber, é muito tranquila, tá? Então, por exemplo, né? Suponhamos que a gente tenha um caso de uma função assim, ó, f de x igual a 3x mais 1. Isso aqui é uma função do primeiro grau, né? Ainda eu tenho uma função gx igual a menos 4x mais 9. Também é um caso de uma função do primeiro grau. Uma função ux igual a 11x também é um caso de função do primeiro grau. Então, essas três aí são funções do primeiro grau, tá? Ainda a gente tem esses coeficientes A e B, a gente costuma dar nome para esses bichinhos, tá? Então, o A é chamado coeficiente angular, né? Então, esse A é chamado coeficiente angular, por quê? Né? Tem uma relação direta com o ângulo, tá bom? É lógico que a gente vai ver isso aqui quando estiver trabalhando com gráfico, né? Então, o coeficiente angular seria o que aparece junto com x. Aí, o que seria o nosso B? O nosso B é chamado coeficiente é número, né? É linear, tá? Então, isso aqui são o que a gente tem para a gente desenvolver, para a gente chamar, para a gente dar nome, tá? Então, função do primeiro grau são funções com essa característica de ser ax mais b, com esse a diferente de zero. No caso nosso aqui, olha só, aqui você tem o a sendo 3, b1, aqui o a menos 4, b9, aqui o a vale 11 e o b seria 0, tá? Isso que a gente tem de informação nessas três funções aí. Uma coisa bem interessante, quando a gente fala de função do primeiro grau, é falar do termo raiz, né, da função, tá bom? O que a gente tem como sendo uma raiz da função? Não é exclusivo dessa função, tá, gente? Qualquer função que você venha a ter, o que é raiz dela? Raiz dela é você pegar um elemento que você substitui, melhor dizendo, né? Você pega um elemento lá, substitui no lugar do x, se o resultado for zero, a gente tem que aquele número é a raiz da função. Você não vai ficar chutando, lógico, né? Então, raiz da função são os elementos f, né, de a, tá bom? Seriam os elementos a, melhor dizendo, tal que você tem f de a e o resultado acaba sendo zero. Então, os elementos que você substitui para dar zero a nossa função, a gente tem o que a gente chama de raiz, tá bom? Vou até chamar de um k, só para não fazer confusão com o a que a gente tem lá em cima, tá? Então, f de k igual, né, a zero. Esse k é chamado raiz para a nossa função, tudo bem? Como é que se obtém essa raiz? Como eu disse, não é exclusividade dessa função em si. De todas as funções, a ideia para achar a raiz é a mesma. É pegar a sentença e igualar a zero para não ficar chutando, né? Então, a gente tem assim, ó, no caso da função do primeiro grau, a minha função é ax mais b, né? Eu vou igualar a zero, tá bom? O intuito é descobrir quem que é o x que eu posso, né, substituir. Então, no caso, eu vou ter ax igual a menos b, divide x igual a menos b sobre a. Então, esse valor menos b sobre a é como se fosse o nosso k que aparece aqui. Então, esse é o resultado que eu posso colocar no lugar do x, né, para a minha função gerar o número zero, tudo bem? Então, reforçando, ó, função do primeiro grau é a função no formato ax mais b, onde esse a e b são números reais, o a diferente de zero. O que aparece junto com o x é chamado coeficiente angular, o que está sozinho aqui, no caso b, é coeficiente linear, né? Ainda a gente tem as raízes, né? O a raiz. Como é que você acha a raiz? É pegar a função e igualar com zero. Esse elemento é o elemento que você substitui na função para ela se anular. Na prática, tá, gente? O que seria essa raiz? É o elemento que a minha função ali vai estar cortando, vai estar interceptando, o gráfico vai estar interceptando o eixo x. Esse elemento é chamado de raiz. Não só para essa função, para todas. Você calcula do mesmo jeito. Iguala a zero e descobre quem que é o x, né? Automaticamente você tem o valor ali, né? Onde o gráfico intercepta o nosso eixo x, tá bom? Certo? Então tá, gente. Grande abraço aí, né? E espero vocês para a próxima aula, tá bom? Grande abraço. Tchau, tchau.